autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O neurodesenvolvimento é uma característica das pessoas, do desenvolvimento específico do cérebro, que é como um desenrolar, de um papiro. Isso vem desde a idade do Egito, que acreditava-se que o desenvolvimento, a vida da gente estava escrita num papiro, e é como se a gente desenrolasse esse papiro, escrevendo a história da nossa vida. Então, o neurodesenvolvimento é a evolução de como vai se dando as capacidades e aquisições nas competências, sejam competências dos movimentos motores, seja a competência da linguagem, principalmente, da comunicação, da interação social, como se dá os processos de atenção, de aprendizagem. Então, o autismo é uma característica de uma doença neurobiológica. Então, ela não é algo apenas comportamental, ela tem um fundo biológico, um fundo orgânico que altera o desenvolvimento das crianças nas suas capacidades, principalmente nas capacidades de interação social, da comunicação, e isso leva a comportamentos específicos, repetitivos, com interesses restritos. Por que o uso do termo transtorno do espectro autista? Pois é, antes o Manual de Doenças Mentais, antes de 2013, que era o DSM-4, ele descrevia o autismo como um transtorno global do desenvolvimento. E aí ele especificava algumas características dentro desse transtorno global, como, por exemplo, a síndrome de Asperger, ou, por exemplo, o autismo clássico, ou um transtorno desintegrativo da infância, onde a criança vai perdendo as capacidades, ou as capacidades sensório-motoras, cognitivas, ou síndrome de Rett, associada a uma característica de uma doença epilética. Então, antes do DSM-5, que é o novo manual, eram descritos essas síndromes ou tipos de autismo. A partir de 2013, com o DSM-5, se englobou todas essas características ou grupos numa grande síndrome ou num grande transtorno, porque, na verdade, o autismo não é uma doença específica. O autismo é um conjunto de sinais e sintomas que, conjuntamente, afetam especificamente a interação social, a comunicação seja verbal ou não verbal, entre as pessoas, e interesses restritos e comportamentos repetitivos. Esses são o core sintomático do autismo se baseia, então, basicamente, nessas duas características: interação social e comunicação, e interesses restritos e repetitivos. Também isso precisa ter uma característica de início numa fase precoce da vida, que é a característica de todos os transtornos do desenvolvimento. Elas aparecem muito cedo, então não é causado por alguma doença e, a partir disso, acabou desenvolvendo esse comportamento autístico. Isso pode acontecer em casos específicos, mas o autismo mesmo, de fato, ele é inato. Ele pode aparecer um pouco mais tardiamente, ou os sintomas ficarem mais evidentes mais tardiamente, mas ele precisa aparecer de uma forma bem precoce. E
nesse DSM-5 também especifica que essas características não podem estar associadas a outros transtornos, doença mental, outras doenças que poderiam explicar de fato esses comportamentos. Então, porque esses sintomas do autismo não são específicos do transtorno autista. Crianças com alteração no transtorno de linguagem, por exemplo, que é uma coisa específica da linguagem, podem ter comportamentos não adaptados e terem dificuldades de interação social e serem, às vezes, erroneamente identificados como transtorno autístico, né? Então, outros transtornos do desenvolvimento, por exemplo, TDAH, que é aquele com hiperatividade, às vezes o grau é tão grande de dificuldade de atenção e percepção do mundo que muitas vezes são mal interpretados ou podem até ter comportamentos autísticos, né? Mas para ser denominado de autismo precisa ter então esses dois sintomas básicos, que é a interação social, dificuldade na comunicação e interesses restritos e repetitivos. Quais são os tipos ou níveis do autismo? Nesse DSM-5 agora, os tipos de autismo ficaram então em segundo plano, então agora tudo ficou nesse espectro de sintomas e se denominou agora os níveis do autismo, que não tem muito a ver com a intensidade dos sintomas específicos, mas sim com a necessidade de apoio que essas crianças precisam ou desses adultos precisam para as atividades do dia a dia. Então, o nível 1 é o autismo leve. Naturalmente, ele tem uma certa capacidade de comunicação verbal, então ele consegue se comunicar e vai precisar muito pouco apoio, talvez de uma forma acadêmica ou de uma regulação de rotinas, mas precisa de um suporte muito menor do que um autismo no nível 2, que já tem dificuldades em manter, talvez, conversações e talvez ele tenha uma linguagem bastante reduzida e dificuldades adaptativas no dia a dia, ou muito restrito a comportamento específicos, uma inflexibilidade nas suas rotinas, que impedem ele de ter um comportamento adaptativo normal, né? No autocuidado, na higiene, nos relacionamentos, na parte acadêmica, na parte social. E o nível 3 é aquele com muita dificuldade, aquele praticamente que não tem capacidade verbal e vai precisar todos os apoios adaptativos para a vida do dia a dia, né? Das atividades da vida diária, então vai precisar de um suporte praticamente integral para a vida. Quais são as causas do autismo? Para falar em causa do autismo, acho que é importante falar em duas condições. O que é causa e o que é associação ao autismo. Quando a gente fala de causa, a gente está falando de uma variável que acontece, no qual define, de fato, a presença dessa condição. Quando a gente fala a associação, a gente está falando de uma condição na qual está presente a condição do autismo, mas não se sabe de fato se é ela que causou o autismo ou é o autismo que causou essa circunstância. Por exemplo, a prematuridade. Prematuridade é uma associação ao autismo, mas não se sabe se de fato é a prematuridade que leva às características autísticas ou se já estava presente nesse desenvolvimento essa disposição autística e isso gerou a prematuridade. De fato, o autismo, já em trabalhos recentes, já muito bem estudado, tem uma configuração neurobiológica de origem genética.
Então, em torno de 83% dos casos, é possível se identificar uma causa específica genética. Então, quando se fala de causa genética, então a gente está pensando em herdabilidade. Isso vem do pai, ou isso vem da mãe, ou isso aconteceu uma mutação específica no gene das pessoas e isso propiciou um desenvolvimento inadequado. Então, são causas genéticas, mas também tem um efeito ambiental. Aí, quando eu falo ambiental, não é do ambiente da casa da pessoa, ou da mãe, ou da vida das pessoas que gera o autismo, mas do ambiente do intraútero. Então, do ambiente do fato do parto, ou de acontecimentos pós-parto e condições ambientais da vida das pessoas que podem fazer expressar com mais intensidade ou menos intensidade essa disposição genética. Quando a gente fala no gene, especificamente no DNA, existem algumas condições muito importantes nesse DNA. Assim, de 80% a 85% das vezes não se identifica ou é uma causa múltipla para esses genes. Não é um gene específico que causa a doença. Então, são multifatores de alterações genéticas que podem levar à expressão da doença. Então, é muito complexo também identificar um fator genético específico. Sabe-se que é genético, mas um fator específico é muito difícil. Esse fator específico consegue se identificar em 5% a 10% dos casos, que aí se identifica o gene específico para o desenvolvimento daquela condição. E 3% dos casos, aproximadamente, são condições de mutações que acontecem dentro dos genes que expressam a doença. Em que fase surgem os primeiros sinais do autismo? Um sintoma, eles aparecem na primeira infância. 25% das vezes aparece assim, claramente no primeiro ano de vida. Em torno de 50% aparece no segundo ano de vida e os restantes 25% no terceiro ano de vida. De fato, a percepção do autismo é muito variada. Existe a percepção dos pais e existe a percepção dos profissionais. Muitas vezes, o apontamento inicial, normalmente, é feito pelos pais. E aí acontece um problema. Quando o pai identifica, ou a mãe, no fato, identifica alguma alteração de comportamento, que ela não sabe se é normal ou não, acaba relatando isso para os profissionais de saúde, por isso que é importante os pediatras, que são, na verdade, o carro-chefe da identificação, pelo menos inicial, dessa condição, que deve fazer um rastreio do desenvolvimento precoce, ele pode perceber isso e deve acolher essa queixa. Aí tem estudos que falam em torno de 3 anos a demora a partir do momento da percepção da mãe até, de fato, a aquisição do diagnóstico. Então, ele acontece muito precocemente. Então, no primeiro ano já tem alguns sintomas bastante claros. Talvez o primeiro sintoma mais importante que todos nós devemos ficar atentos é a dificuldade da interação entre a mãe e o bebê, já na amamentação, com o olhar do bebê, na hora de amamentar, aos olhos da mãe. Então, parece que essas crianças têm bastante dificuldade em fazer uma interação social desde bebê, uma atenção compartilhada. Então, bebês que têm dificuldade na hora da amamentação de olhar para a mãe, deve surgir um alerta. Isso é muito diferente de fechar diagnóstico de autismo. Qualquer outra condição, às vezes visual, às vezes outras condições do neurodesenvolvimento, podem levar essa não adaptação entre a mãe e o bebê. Outras características são irritabilidade, um bebê com
pouca interação, o bebê que não chora, o bebê que não responde adequadamente aos estímulos. Lá pelo 3º mês de vida, a criança precisa ter um sorriso social, ou responder aos estímulos externos sorrindo. Isso também a criança tem um pouco atraso nessa aquisição, pelo menos do sorriso. Depois, um pouco mais velhos, atrasos motores, todos os atrasos de capacidade de sentar, de andar, também devem ficar sobre a guarda, ou sobre a luz do risco do desenvolvimento dessa condição. Então, já no 1º ano, a gente já consegue perceber isso. Outras condições, por exemplo, no uso de brinquedos ou na atenção compartilhada, em fazer gestos, por exemplo, numa criança maior de 9 meses, de dar tchau, de apontar. Então, elas têm dificuldade de solicitar ou iniciar uma conversação ou uma solicitação, ou mesmo expressar verbalmente usando a linguagem. Então, atrasos na fala, né? Então, principalmente, essa é o primeiro sinal e acontece antes do 1º ano de vida. Quais são os primeiros sintomas e características do autismo? O bebê que não olha nos olhos da mãe quando amamenta, atrasos no desenvolvimento motor, atrasos no desenvolvimento da fala. Então, a criança que não consegue sentar, a criança que não engatinha ou tem atrasos na interação comunicativa, gestual, então ele não aponta, ele não dá tchau, ou ele brinca com os brinquedos de uma forma não muito comum. Então, em vez de brincar com o carrinho, com o carrinho normal, ele vira o carrinho para cima e fica rodando a rodinha. Então, outras características, por exemplo, são condições onde a criança pode ter alterações sensoriais. Então, o barulho atrapalha muito, ou desregula aquela criança com muita irritabilidade. O frio ou o calor, que podem estar muito sensíveis ou como também pouco sensíveis. Criança que não gosta de botar a mão na água, ou que chora muito durante o banho, ou crianças que são completamente desreguladas e ficam muito irritadas, alterações do sono. Então, são questões de integração sensorial, que são muito importantes, questões motoras, questões de interação social e questões de linguagem e da comunicação. Atraso na fala é uma característica bastante marcante. Tem que fazer uma ressalva, porque 30% das crianças nessa primeira fase, elas desenvolvem normalmente. E a partir de um determinado momento, parece que começam a regredir. Então, todas as crianças onde passou esse 1º ano de vida e não se percebeu nenhuma alteração e que começam a perder as suas capacidades, principalmente a capacidade de comunicação e de linguagem, devem passar imediatamente por uma avaliação especializada para poder fazer a identificação precoce para encaminhamento, para reabilitação e estímulo mais rápido possível. Como é feito o diagnóstico do autismo? O diagnóstico do autismo, então, de maneira geral, ele é feito observando as características clínicas, de forma multidisciplinar. Normalmente é o médico que assina um laudo de diagnóstico de autismo, legalmente, mas, de fato, ele precisa ser feito e deve ser feito com vários olhares diferentes, principalmente com a fonoaudióloga, para poder diferenciar os transtornos de fala e linguagem, junto com a terapeuta ocupacional,
para perceber essas questões de integração sensorial, com o psicólogo ou o neuropsicólogo, para perceber essas questões do intelecto e de como funciona a parte cognitiva dessa criança. Os psicopedagogos também são importantes, porque às vezes isso se identifica numa fase já escolar, nessas crianças que têm bom rendimento e bom funcionamento, essas percepções são feitas às vezes no ambiente escolar. Então, de forma geral, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, com observação, às vezes, onde a gente coloca ele no risco para o transtorno do espectro e faz-se o acompanhamento e as estimulações e, ao longo do tempo, vai se perceber ou diferenciar os outros transtornos do desenvolvimento. Então, basicamente, é para uma equipe multidisciplinar que deve ser feito. O autismo é hereditário? Ele é hereditário na medida em que uma grande parcela delas pode ser de transmissão genética por mutação, por transmissão genética familiar, mas, de alguma maneira, ele não é ligado especificamente a uma condição do pai ou da mãe. Podem acontecer mutações ou essas condições vêm das famílias ou dessas interações que são multifatoriais. Especificamente, algumas mutações são de natureza herdada, mas, de maneira geral, são condições que surgem sem que haja necessidade dos pais ou das mães. Mas existem condições associadas nessa família. Então, quem tem transtornos do neurodesenvolvimento na família, quem tem transtornos característicos, podem ter uma facilidade, uma identificação maior na criança. Como funcionam os tratamentos do autismo? O tratamento do autismo, então, é um tratamento também multidisciplinar. Ele envolve basicamente as aquisições das capacidades da vida diária, das interações comunicativas. Então, precisa ter um apoio fonoaudiológico, precisa ter um apoio de linguagem, precisa ter treinamento psicológico, precisa ter treinamento de terapia ocupacional. Existem tratamentos específicos baseados em análise do comportamento aplicado, que parece que os resultados das evidências científicas apontam que os tratamentos, todos que são baseados em análise do comportamento aplicado, com intensidade acima de 30 horas, têm uma eficiência muito grande na aquisição do QI, das capacidades linguísticas, comunicativas e adaptativas. Então, é a análise do comportamento aplicado, é a ABA, uma das principais terapias. Existe o tratamento no qual se faz de forma não específica com a ABA, que eu acho que é o mais comum no Brasil, onde os profissionais trabalham, às vezes, independentemente, e algumas outras terapias específicas, como o TIT, o PECS, que são técnicas com figuras. Então, de alguma maneira, o tratamento é tentar fazer o estímulo do desenvolvimento para a aquisição das capacidades perdidas e a interação social, e basicamente tem a ver com comportamentos e ensinar esses comportamentos para que eles se desenvolvam e tenham uma autonomia na sua condição do dia a dia.
Existem medicações também que se usam, o tratamento medicamentoso é para tratar de fato não o autismo, mas sim as condições que vêm junto com o autismo, que às vezes é a hiperatividade, a agressividade, a dificuldade de dormir, ou as crises epiléticas, ou os tiques que são comuns, ou os comportamentos estereotipados. Então, o neurologista acaba usando essas medicações para diminuir a sintomatologia dessas condições que são condições comórbidas, são essas comorbidades que existem junto com a condição do espectro, mas o espectro em si a gente precisa tratar com o desenvolvimento e aquisição dessas capacidades.